Bem, a gente fez a primeira aula sobre volatilidade, e agora falando mais sobre os modelos em tempo discreto, né, os modelos GARCH, que são super tradicionais, deram inclusive um prêmio Nobel de Economia para o Rob Engel, e agora eu vou falar de algumas alternativas, tá? Alguns modelos alternativos, vou começar com modelos mais de macrofinanças, é, são bastante interessantes quando você trabalha com dados macroeconômicos, que estão numa frequência um pouco mais baixa do que os dados financeiros. Depois de falar sobre o estado da arte, que é em tempo contínuo, como transformar modelo de tempo contínuo para tempo discreto. E por último, falar um pouquinho sobre dados alternativos, tá? Bem rapidamente, só dar uma palhinha para dar um gostinho de como é que funcionaria, tá bom? Então vamos começar com os modelos de mudança de regime, que eu acho que são os modelos mais apropriados para dados macroeconômicos com muita baixa frequência, né? Então pega o dado de PIB, por exemplo. PIB a gente observa a cada 3 meses, tá? Existem estimativas de PIB mensal, mas em geral ele é trimestral, e não dá realmente para você estimar um modelo com dados trimestrais, um modelo GARCH, alguma coisa que o vale. Então, uma maneira fácil de pensar em PIB é você pensar que existem ciclos de negócios com recessões e períodos de crescimento, né? E aí, no período de crescimento, você tem um crescimento mais estável, geral, e você tem baixa volatilidade. Em período de recessão, você vai ter uma volatilidade mais alta. Então, a gente pode pensar em dois regimes de volatilidade: volatilidade baixa e volatilidade alta, né? Então, essa é a ideia aqui. Aí, como é que a gente vai fazer essa modelagem? Basicamente, a gente vai ter uma cadeia de Markov. Tá? O que é uma cadeia de Markov? Uma cadeia de Markov, ela vai te dar uma probabilidade de você ir para sair de um regime e ir para o outro, ou permanecer naquele próprio regime. É isso que ele faz. Ele tem uma matriz de transição de probabilidade, pode ser constante, pode ser variante no tempo. Em geral, é difícil estimar isso variando ao longo do tempo, é mais fácil estimar constante. O modelo fica muito flexível quando você faz essa probabilidade mudar ao longo do tempo, mesmo que você amarre ela com uma função de variáveis macroeconômicas, é muito difícil fazer essa estimativa porque tem muito grau de liberdade. Tá? Então, em geral, eu particularmente prefiro modelos com a probabilidade constante, apesar de achar os modelos com probabilidade variando ao longo do tempo fazerem muito mais sentido, mas é realmente muito difícil estimar. Tá? Então, qual é a ideia aqui? Que você vai ter um agrupamento de volatilidade no sentido que, se você está no período de alta volatilidade, você tende a ficar no período de alta volatilidade. Se você está no período de baixa volatilidade, você tende a ficar no período de baixa volatilidade. Como é que eu faço isso? Na cadeia de Markov, eu vou dizer que a probabilidade de eu estar no estado J no período seguinte, né, ela é maior se eu estou no período J hoje, tá bom? No estado J hoje. Então, essa é a ideia. Você vai ter uma probabilidade onde você permanecer na diagonal dessa matriz de transição, ou seja, permanecer no estado que você está, ela é bem alta essa probabilidade. Mas existe uma probabilidade, né, mais próxima de zero, quanto que a outra está mais próxima de 1, né, uma probabilidade de você mudar de regime, sair de volatilidade alta para baixa volatilidade. Por que eu quero manter essa volatilidade, a diagonal essa matriz de transição com uma probabilidade bastante alta, para você ter a persistência que a gente observa nos dados, tá bom? Então, basicamente, eu tenho minha variável YT aqui, ela tem uma média zero, ou se quiser pode botar x beta, não tem problema nenhum, e a minha variância é sigma 2J, eu tenho dois estados de natureza, né? Eu vou dizer que o J mais um é maior do que o J. Posso ter três estados de natureza, obviamente você pode flexibilizar, estender esse modelo da forma que você quiser. E aí a ideia é o seguinte: eu quero, aqui nesse exemplo com dois estados, né? Eu tenho na matriz de transição aqui de probabilidade, eu tenho que a probabilidade de continuar em um, dado que eu estava em um, esse cara aqui é próximo de um, tá? Então esse carinha é próximo de zero, sair de um e ir para o estado 2, sair do 2 e ir para o estado 1 também vai ter uma probabilidade aqui próxima de zero, e aqui a probabilidade de permanecer no estado 2, já que eu estou no estado 2. Tá bom? Em geral, é assim que a gente vai fazer. Mas, como eu disse, é difícil de você fazer esse tipo de estimação, porque o estado não é observável. A gente não sabe exatamente como trabalhar com isso. Mas, como eu disse, é super conveniente, né? Você vai fazer um modelo de cadeia de Markov com essa variável latente, que é o estado da natureza, o S, né? Mas você consegue fazer essa estimação e saber qual é a probabilidade, tanto suavizada, quando você olha toda a amostra para
para poder dizer em cada instante dentro da amostra onde você estava, em qual regime que você estava com maior probabilidade, como fazer uma estimativa não suavizada, onde você olha até aquele instante de tempo, né, qual a probabilidade de eu estar naquele estado de natureza ou no outro. Tá? Por que esse modelo é legal para macrofinanças? Porque quando você faz a teoria de apressamento de ativos, né, a gente sabe que, no fundo, tudo vai depender do fator estocástico de desconto, né, que a gente sabe que é aquele cara que te leva do mundo físico para o mundo neutro ao risco, uma vez que a gente multiplique o fator estocástico de desconto pelo retorno de um ativo, né, a gente sabe que isso, quando a gente tira a esperança, tem que ser igual a 1. Né? Eu estou trazendo para o mundo neutro ao risco, no mundo neutro ao risco. Eu não tenho prêmio nenhum de risco, então não tem essa necessidade de dar um prêmio a mais. Então, quando você trabalha com modelo de regime, de troca de regime, tudo permanece igual. Você consegue condicionar nesse SJ toda a tua modelagem. Então, é muito simples você trabalhar com um modelo de fator estocástico de desconto com troca de regime. Então, é por isso que esse modelo ficou tão interessante, né, para macrofinanças. Uma outra abordagem interessante para dados macroeconômicos é a regressão de Midas. Tá? Midas aqui quer dizer Mixed Data Sampling. Tá? Eu ia falar frequency, mas é sampling. Então, o Mi é de Mixed, o DA é de Data e o S é de Sampling. Então, você tem dados com frequências diferentes. Tá? Em particular, eu quero medir uma variável, eu quero estimar, eu quero prever uma variável em baixa frequência, utilizando variáveis de alta frequência. Então, eu quero estimar a volatilidade dentro do dia de uma determinada ação, olhando todos os retornos intradiários. Eu quero olhar para usar os retornos diários para prever qual é a volatilidade no final do mês. Ou eu quero utilizar dados de diários ou intradiários, ou que seja, de mercado financeiro, para prever um PIB, por exemplo, né, no intervalo de 3 meses. Então, é isso que eu vou fazer. Tá? Para deixar claro que eu estou utilizando dado de alta frequência, em vez de ter aqui T mais 1, T mais 2, né, ou X, T menos 1, T menos 2, o que eu tenho é T menos J sobre M. Então, esse J aqui, ele vai de 1 até J grande, né, me dá os lags, mas eu, em vez de estar olhando na mesma frequência aqui, eu estou olhando uma frequência menor, uma frequência aqui 1 sobre M. Né? Então, ela é M vezes maior essa frequência do que esse cara. Se eu estou dando dado mensal para prever trimestral, esse M é igual a 3, 1/3. Se eu estou usando dados diários, hora por hora, né? E eu tenho mais ou menos 6 horas de negociação durante o dia para prever o dia, né? Eu vou ter 1 sobre 6. E assim por diante. Tá bom? É uma ideia que não é muito nova, não é original, essa ideia de combinar frequências diferentes. Tem muita gente que já vinha fazendo isso, mas é nesse paper do Ross Volkanov com o Pedro Santa Clara e o Henrique Geisel, ou Henrique Geisel, né, como agora chamam ele. Está aqui, ó, Geisel, Santa Clara e Volkanov, no DFI. Eles são os primeiros a fazerem isso, né? E vão mostrar que existe realmente um trade-off entre risco e retorno. Eles pegam o retorno esperado, desculpa, em excesso de um ativo, né? Então, prêmio de risco, né? Só que o prêmio de risco é o retorno em excesso, né? A esperança dele, né? O retorno em excesso esperado. Então, aqui ele pega o retorno esperado em excesso aqui de um ativo e diz, olha, ele vai depender da sua variância. Tá bom? E como é que eles fazem para medir essa variância? Eles basicamente vão fazer esse carinha aqui, onde o xzinho vai ser o retorno ao quadrado, né? Minuto por minuto, alguma coisa desse tipo, né? E aqui ele está olhando para o dado diário. Repara que se você usar todos os minutos, 500 lags de minutos, é minuto para caramba. Você tem muita coisa aqui do lado direito da equação. Então, você precisa, né, usar de alguma forma para reduzir a dimensionalidade. Né? O que eles fazem é colocar um polinômio aqui para essas defasagens, de modo a fazer uma combinação entre, né, esses dados que são minuto a minuto ao longo do dia. Né? E, obviamente, eles vão utilizar uma forma paramétrica para isso aqui que depende de θ, que em vez de ter 500 parâmetros para estimar para cada uma dos 500 defasagens, eles vão ter 2, 3 parâmetros, quando não, um parâmetro só para estimar e combinar essas diferentes defasagens.
E a motivação que eles usam é um paper muito legal do Ken French, é o mesmo caso do Fama French, né? Do Bob Schwert e do Rob Staumbaum, num paper de 87 no DFI também, onde eles mostram não, para estimar a volatilidade no final do mês, eles usam os dados diários, né? Pega o retorno ao quadrado de cada dia, né? Soma isso para dizer, isso aqui é minha volatilidade ao longo do mês, né? Durante todo o mês. E eles fazem exatamente isso aqui para trabalhar com esses caras, tá? Então, só para dar uma ideia, né? Aqui eu estou olhando uma parte empírica, né? Eu pego o meu CRISP, tá? Então eu pego todas as ações do banco de dados lá de Chicago, faço value weighted nela, então tem um índice agora, tá? Eu tenho um índice que é value weighted, ele vai de janeiro de 1946 a dezembro de 2000, são dados mensais, tá? E aí eu posso brincar com esse cara, fazer rolling window, por exemplo, e ficar fazendo a estimação desses carinhas, né? Então tá aqui a média, tá aqui o gama, né? Então tá aqui ó, nesse modelinho aqui, ó, média e o gama, né, do meu retorno em excesso. Esse cara aqui tem que ser um valor que vai estar relacionado com o prêmio de risco, a gente espera que seja positivo, e a gente gostaria que esse gama fosse positivo para ilustrar o trade-off. E tá aqui, ó, com o mês, esse cara está sempre positivo, com o mês esse cara é negativo, mas muito, ele não é significante, mas a partir que eu vou aumentando aqui o meu rolling window, o que acontece? O meu gama converge aí para alguma coisa entre 1 e 2, tá? Volta de 1,5. E ele passa a ser significante, especialmente quando você usa 3 meses aqui. Aí no paper tem lá uma justificativa por que 3 meses é uma boa ideia, onde tem o maior R2 e tudo mais. Não vou entrar em detalhes, mas só para dar uma ideia que eles conseguem mostrar que existe realmente um trade-off, que esse gama não é negativo. Tá? Uma outra forma de fazer é você chamar o Garch-M, que nem a gente fez, né? Que é complicado, porque quando a gente coloca na média, esse efeito do Garch é muito difícil de estimar, e aí você vai ter um resultado, ó, o gama aqui fica com quase 7, mas ele não é significativo, como eu disse, muito difícil de estimar. Aqui é um pouquinho mais simples. Tá? Então, como é que a gente faz o Midas? Tá? Então, aqui eu falei, ó, eu estou usando aqui esse Sigma Chapéu, e estou estimando com rolling window a minha volatilidade, 1 mês, 2 meses, 3 meses ou 12 meses. Vejo que com 3 meses eu tenho um gama que faz sentido. Se eu faço com Garch-M, dá um resultado esquisito, né? Esse gama é muito alto, e não só muito alto, ele não é significativo. Então, o que eu vou fazer é utilizar o Midas. É isso que o Ross, o Eric e o Pedro utilizaram. Tá? Então, o que ele vai dizer é o seguinte, ó, esse meu V2 agora, eu vou escrever, repara aqui, ó, bem parecido com o que o French, Schwartz e Staumbaum usaram. Só que em vez de dar peso igual para cada um desses retornos, eu vou fazer um peso decrescente. Tá? Então, eles usam os últimos 22 dias, tá? Esses aqui são dados diários, só que não vão dar pesos iguais, que nem no paper do French, Schwartz e Staumbaum. Eles usam esse polinômio aqui, que é esse polinômio que depende assim, dessas exponenciais. Ele tem 2 parâmetros, θ1 e θ2. Esse aqui poderia brincar com outros polinômios, esse é um polinômio de Almond, né, que é chamado, que é o cara que utilizou isso. Ele tem essa carinha aí, mas poderia usar um beta polinômio ou outros tipos de polinômio. Hoje em dia, as pessoas já utilizam regularização e estimam para cada parâmetro desse aí, utilizando uma regularização para conseguir fazer essa estimação sem problema. E aí, quando a gente usa esse approach aqui, né, de Midas, olha o que a gente vai achar. O gama por volta de 4 e super significativo. Super significativo. O μ continua positivo, né? Tá vezes 10 a 3 aqui, então ele é 0,0048 e 0,048 aqui. Esses são os valores do θ1 e do θ2, tá? Nessa estimativa. E você vê que o R2 agora, nesse modelo, para a variância, ele chega aqui, ó, sem o crash 87, ele vai a 25%. Se você incluir o crash 87, vai por volta de 8% de R2 para a variância. E para o excesso de retorno, por volta aí de entre 2% e 4%. Tá? Então, é um resultado bem legal, porque mostra uma maneira de como você faz um tweakzinho, né, no teu estimador da variância. Você coloca pesos diferentes, né,
com peso maior para os dados mais recentes e menor para os dados mais antigos, um pouco no espírito do Hillman, né, do Risk Matrix lá de 95, o Exponential Weighted Moving Average, só que aqui eu estou estimando como é que é esse decaimento e estou estimando de um jeito que é consistente, ao contrário do Hillman, que a gente já sabe, que é um modelo IGARCH, né, GARCH integrado, sem o intercepto. Então, é um modelo que tem variância infinita, não é um modelo muito tratável, né? Aqui não, aqui a gente tem uma teoria assintótica que vai funcionar bonitinho, a gente consegue fazer inferência estatística e mostra esse resultado bem legal aqui para o nosso gama. Tá? Então, aqui são os 3 estimativas que eles fazem, né? Usando a série completa de 1928, janeiro de 1928 até dezembro de 2000, é esse pretinho aqui. Se você dividir em duas a tua amostra, a primeira amostra até 63, ela vai estar aqui embaixo, e a segunda amostra mais coladinho com o que a gente estima hoje. Se fizer um polinômio beta, em vez de usar aquelas exponenciais, utilizar funções betas, também dá certo. Você vê que continua dando mais peso aqui para os caras no início, né, do que dá para os caras no final. Tá? O que mais que eu tenho para falar aqui? Existem alguns testes de robustez, né? Eles tentam fazer a defasagem de truncamento aqui, né? Aumentar, tá? Então, aqui a gente está usando 1 ano, mas eles fazem com mais anos também. Mais ou menos, os resultados são mais ou menos os mesmos. Em vez de usar um almond, que vai até o 2º grau aqui, né? Eles usam até 3º grau, 4º grau e continua valendo. Com beta também continua valendo. Tá? Aqui eu estou olhando 22 dias de dados, então 1 mês, eles fazem com 1 ano, com mais anos, e esse gama sempre fica por volta de 4, mostrando as robustez dos resultados. Tá? Então, aqui comparando os 3, o rolling window que a gente fez lá no início, né? Esse rolling window aqui, com 2, 3 e 12 meses. Aqui eu estou utilizando, se eu não me engano, de 3 meses, que é o que tem o melhor resultado. Você vê que tem muita coisa saindo fora aqui, né? Você queria que tivesse nessa linha aqui, nessa linha de 45 graus. E você vê que tem muita coisa saindo para cá. O gás funciona direitinho, mas ele tem uma nuvem mais embaixo aqui, ó. A gente queria que tivesse aqui bonitinho, colado ali essa nuvem tivesse centrada nessa linha de 45 graus. Não é isso que acontece. E por último, esse é o Midas. Você vê que quando a gente olha a previsão do Midas em comparação com aquela realizada, a gente está bem próximo aí da reta de 45 graus. Então funciona super bem. Aí existem 1001 formas de você fazer extensão do Midas. Você pode considerar o efeito assimétrico, como a gente viu no modelo IGARCH, né, no modelo do Gloston, Django e o Debush, né, o GJR. Então, a gente pega aqui, ó, o efeito assimétrico quando o retorno é negativo ou quando o retorno é positivo, né? E você vê que vai ter um componente assimétrico total aqui, que é bem diferente daquele que a gente está vendo, né? Quando a gente faz o peso simétrico, ele está vindo aqui, né? Quando a gente faz assimétrico, aí depende. A gente fica com esse peso, porque a gente dá muito peso aqui para o cara que é assimétrico negativo, dá pouco peso para o simétrico positivo, e no total a gente chega com essa ideia. E o resultado continua muito parecido. Em vez de 4, agora a gente vai ter um gama um pouquinho mais baixo, de 3,5, porque ele responde praticamente só aos retornos negativos. E aí tem 1001 aplicações que você pode fazer. Você pode tentar fazer a previsão da variância, né, em 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Você pode brincar com a volatilidade realizada de um dia, né? Volatilidade realizada, daqui a pouco eu falo sobre isso exatamente, faço uma definição precisa. Eu posso trabalhar com amplitude, né, o máximo menos o mínimo, com uma estimativa da volatilidade. Posso utilizar retorno ao quadrado, retorno absoluto. Posso usar o retorno absoluto realizado. Tem várias formas de brincar com isso, né? E o Henrique Guizelli, ele gosta muito de dizer, né, que é o cara que mais faz propaganda disso, ele meio que dominou essa literatura do Midas, né? Ele faz sempre questão de dizer que o modelo AR heterogêneo é um caso particular do Midas. Mas é um caso particular com uma redução de dimensionalidade muito grande e é muito simples de estimar, talvez até mais simples do que o Midas. Já falo sobre isso daqui a pouquinho.
Outras aplicações que a gente pode utilizar, a gente pode tentar prever as previsões, né? Tentar prever as previsões dos analistas, porque essas previsões, os surveys são feitos de forma infrequente, muitas vezes fica paradinho, fica flat, né? Stale, né? Não muda muito essa revisão, até que o momento todo mundo começa a mudar, né? Mas a gente gostaria de ter expectativas diárias, né? Então, como é que a gente faz? A gente pode utilizar o Midas para fazer tentar prever o hoje, né? Prever o nowcasting, né? Que é o prever o hoje, como estaria hoje as expectativas do mercado desses analistas profissionais. Por último, tem talvez não cheguei a falar muito, quando eu falei sobre o gasto, tem sempre essa coisa da volatilidade secular, que é quase como se a volatilidade incondicional estivesse mudando muito lentamente. O Rob Engle tem um paper com o Roberto Gonzalez, eu acho, que é um mexicano, sobre como estimar essa volatilidade secular utilizando o método de Spline. Aqui dá para fazer com Midas também, tentar identificar qual é os determinantes macroeconômicos dessa volatilidade secular. Tá? Então, aqui para dar uma ideia de como é que ficam essas estimativas, né? Se você estimar uma volatilidade com o Spline Gauge, então você vai ter a volatilidade, esse componente de aqui que é um gasto normal, só que em vez de andar naquele ômega, né, que define qual é a volatilidade incondicional, aqui você, em vez de ter um ômega fixo, ele vai variando ao longo do tempo. Ó, e você vai ter uma coisa desse tipo. E aí eu posso fazer um Garch Midas, né, e tentar fazer isso. E aí você vê que o componente de volatilidade secular, quando você faz uma coisa com o Garch Midas, ele vai dar uma coisa que varia um pouco mais do que essa aqui. Eu, particularmente, acho esse gráfico muito mais condizente com a volatilidade secular do que esse aqui. Mas é um modelo que tenta olhar para isso. E aí, o jeito de eu fazer baixar essa volatilidade na volatilidade secular eu basicamente dizer, é uma função de variáveis macroeconômicas. E quando eu faço isso, você vê que eu pego um modelinho bem parecido com esse aqui, ó, né? Um pouquinho mais de variação em alguns lugares, mas é um caso bastante interessante também, que a gente pode ter sempre na cabeça como é que funciona. Então, eu, pessoalmente, olhando puramente aqui para o modelo, né, só para esses gráficos, eu diria, se você não quer olhar para determinantes macroeconômicos, se quer estimar esse componente de volatilidade secular, o Spline Gauge te dá uma boa ideia, né? Fazer o Gauge Midas com uma janela aleatória para achar quanto é que é aquele parâmetro W vai te dar uma coisa que varia demais. A gente não quer isso. Então, uma forma de você disciplinar essa variação no teu intercepto, né, da equação da volatilidade, é você colocar esses determinantes macroeconômicos e fazê-lo uma função dessas variáveis macroeconômicas. Ele funciona bastante bem, bem parecido com a estimativa da volatilidade secular do Spline Gauge, porém aqui com uma interpretação macroeconômica. Tá? Então, aqui eu estou juntando todo mundo, né? Eu tenho uma estimativa em azul aqui, né, da minha volatilidade secular, utilizando volatilidade realizada, já falo sobre isso, é esse azul. O verdinho aqui está me dando aquela com os dados macro, né? E o vermelhinho está me dando aqui o spline, né? Eu, particularmente, acho que os dados macro são mais interessantes. Ele pega esse verdinho aqui, essa subidinha aqui a mais do que o spline. O spline está mais olhando para a linha azul, né? Mas eu acho que é bastante interessante. E tem até um movimento um pouquinho mais rápido que aquele do spline gauge, que te ajuda a fazer uma previsão, talvez um pouquinho melhor da volatilidade no período seguinte. Tá? Bem, eu falei muito de volatilidade realizada, deixa eu falar um pouquinho sobre como é que a gente vai definir volatilidade realizada. E para fazer isso, eu queria começar com o modelinho de volatilidade estocástica. Tá? Então, o modelo GAST, o que ele está te dando? Ele te dá a variância condicional, né, dada a informação passada. A gente chama o ômega, o alfa e o beta, e pum, a gente tem a variância condicional. Uma outra forma de fazer isso é escrever o modelo em tempo contínuo, em tempo discreto. Aqui eu escrevi em tempo discreto,
que é uma volatilidade estocástica. Eu vou dizer que existe uma função de link aqui, esse G pode ser log ou pode ser sem nível mesmo, né? Em geral, o G aqui é uma função log, uma transformada de log, e eu digo que o log da minha variância hoje ela é igual a 1 ômega mais o beta, o log da minha variância ontem, mais um erro estocástico, né? Então, aqui a estocasticidade está vindo do eta, e eu digo que esse cara é um ruído branco gaussiano em geral, tá bom? Não precisa ser gaussiano, você poderia chamar por quase máxima verossimilhança sem assumir a gaussianidade, mas geralmente é isso que as pessoas fazem, tá? Então, repara que no modelo Garch, a estocasticidade, né, o fato da volatilidade não ser determinística, vem do erro passado, do erro padronizado passado. Aqui não, ela vem nesse erro que é contemporâneo. Então, nesse modelo aqui, seu mercado é incompleto, porque a volatilidade ela tem um fator próprio, né, dado por esse eta, um fator de risco. Ao contrário do modelo Garch, onde, dado o passado, você sabe fazer a previsão do futuro, né? Aqui o melhor, quando a gente faz a previsão da volatilidade estocástica, é assumir que esse cara é zero, porque eu sei que tem média igual a zero. Então, esse é o modelo padrão, quando a gente vai trabalhar em apressamento de ativos, especialmente em tempo contínuo, com mercados incompletos. É super útil para apressamento de derivativos. O modelo do Heston é basicamente sobre isso. Ele se traduz muito bem em tempo contínuo, como eu estava falando, mas não é um bom modelo para fazer previsão. Ele é difícil de ser estimado, tá? Mais difícil que o modelo Garch, e, em geral, o modelo Garch funciona melhor. Em geral, inclusive, o modelo Garch 1 é muito difícil de ser batido, tá? Mas, obviamente, aqui é um terreno muito fértil para quem é bayesiano, porque você consegue fazer modelos super complicados e estimar utilizando filtros de partículas dentro de um MCMC sem muito problema, tá bom? Por que eu queria falar de volatilidade realizada? Porque imagina que você tem uma volatilidade estocástica em tempo contínuo. O que eu quero fazer agora é olhar em tempo discreto. Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó, são as medidas realizadas de variação, tá? E a grande diferença vem sobre em que momento você está olhando. Se você está olhando primeiro momento, que é a esperança, né, condicional, esse cara, para você realmente pin down a média, você precisa de um long time span, tá? Você precisa de dados que cubram um período amostral bastante longo. Mas se você quer estimar o segundo momento, não é bem assim. Tem um teorema muito legal que mostra que se eu aumento a frequência, eu consigo capturar melhor o segundo momento. Em particular, se eu tiver se eu conseguir ter os dados em tempo contínuo dos preços, eu não preciso nem estimar a variância, eu sei exatamente qual ela é. Tá? Esse é um teorema matemático. É óbvio que nunca vai acontecer, porque a gente não existe tempo contínuo, mas na minha cabeça, pelo menos, nanosegundo, microsegundo, é tão próximo ao tempo contínuo quanto você gostaria de imaginar. Tá? Então, o que a gente vai brincar aqui? Pega o retorno do dia, né? Pega um retorno aqui, você vê que essa média aqui é o R barra, né? É 1 sobre T grande, T igual a 1 até T grande, desse delta LNPT, né? Uma forma de escrever isso também é LNPT menos LN de P0 sobre T. Então, você repara aqui que o time span ajuda, mas você aumentar o número de observações entre 1 e T não vai ajudar nada no primeiro momento. Aqui fica bem claro. Porque quando eu faço essa média aí dos log preços, né, das diferenças do primeira diferença do log de preço, do log retornos, no fundo, depende do zero, depende do preço inicial, do preço final e do número de instantes que passaram. Então, quanto maior a T aqui, melhor a tua estimativa, né? Então, você precisa de um time span grande, mas o número de observações em si não faz muita diferença, tá? Mas, para o segundo momento, a gente sabe que ajuda muito, porque existe esse teorema matemático que diz que, à medida que eu vou indo para o tempo contínuo, a minha estimativa fica cada vez melhor da volatilidade. Então, é melhor ter um mês de dados minuto por minuto do que ter 20 anos de dado diário para você estimar a volatilidade. E a ideia do estimador realizado é exatamente essa. É a mesma daquele do paper do French, Schwertz e Stahlbaum, né? Eles olhavam o quê? Dentro do mês, pegavam o retorno ao quadrado diário, somava e aquela era a volatilidade do mês. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que usar dados intradiários. Por quê? Porque toda a minha assintótica vai ser
vai ser um pouquinho diferente. Não é o time span, né, o período amostral que está aumentando. É o intervalo de amostragem que está diminuindo. A minha assintótica, eu estou tentando me aproximar do tempo contínuo. Tá? Então, basicamente, eu vou ter um número de dados intradiários, né? Se eu quero estimar a volatilidade do dia, eu tenho M dados intradiários, eu vou fazer esse M aqui em pré-finito. Quando esse M vai pré-finito, basicamente, eu estou indo para um intervalo infinitesimal de tempo entre uma observação e outra. E aí pego e faço esse retorno ao quadrado e somo durante o dia. Então, minuto por minuto, pego o retorno ao quadrado e somo para todos os minutos para chegar no final do dia e dar uma ideia da minha variância do dia inteiro. Tá? Bem, o problema é que quando eu faço isso, esse estimador aqui, que eu chamo de variância realizada, né? Ele vai ser vai dar uma estimação, vai te estimar a variância do dia todo, né? Ele, na verdade, o que ele faz, ele é um bom estimador, ele é um estimador consistente para a variação quadrática do teu processo estocástico. Se você tiver só um processo de fusão, que nem a gente estava brincando aqui, com volatilidade estocástica, aí beleza. Ele vai ser exatamente igual à variância integrada. Né? O que é a variância integrada? É a integral do começo do dia até o final do dia, daquele sigma S, né? Onde S é o tempo intradiário, ao quadrado, ds. Ele está te dando a variância integrada. O problema é que, se o modelo tiver salto, ele não só captura a variância integrada, como ele vai capturar também um componente de salto. E mais, se eu tiver ruído de microestrutura, ou seja, problemas com liquidez, qualquer coisa que faça que eu desvie do preço eficiente, esses erros de microestrutura também vão contribuir para a variação quadrática. Né? Se você assume que esse ruído aqui tem uma variância ômega ao quadrado, essa variância ômega ao quadrado também vai contribuir para a variação quadrática. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora é considerar dois estimadores para tentar matar esses componentes aqui. Eu quero matar o componente de salto, quero matar o ruído de microestrutura para ficar só com a variância integrada, que é nisso que eu estou interessado em algumas situações. Tá? Então, vamos lá. Aqui eu estou com retorno ao quadrado dentro do dia. Para eliminar salto, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou utilizar um estimador de multivariação, tá? Multipotência, é uma variação de multipotência. Então, o que eu vou fazer, em vez de assumir R ao quadrado, eu vou pegar o retorno absoluto. Né? O R ao quadrado eu posso escrever como valor absoluto de R, tudo isso ao quadrado. Só que, em vez de escrever tudo dependendo do R, desse valor absoluto do retorno ao quadrado, eu vou pegar retornos consecutivos. Então, eu vou escrever aqui valor absoluto de R T menos J sobre M, vezes o valor absoluto de R T menos 2 vezes J sobre M. Então, eu faço retornos consecutivos. Por que eu faço isso? Se eu tiver um modelo difusivo, né? No modelo difusivo, fica tudo tranquilo. Porque no modelo difusivo, os retornos são muito próximos um do outro, porque eles são contínuos. Né? O movimento browniano, né, o processo de fusão, ele vai ter movimentos que são jagged, são nervosos, mas eles são contínuos. Já no modelo de salto, não é bem assim que a banda toca. No modelo com salto, a banda não toca assim por um simples motivo. Quando você está lá não tem salto nenhum, beleza, o movimento vai ser contínuo. Mas na hora do salto, você tem uma descontinuidade, por definição. Então, o que acontece? Se eu pegar e colocar esses retornos consecutivos, quando eu tenho um salto, eu tenho uma descontinuidade. Então, você vai ter um cara que é grande, um cara que é pequenininho, né, em geral, em magnitude, e esses caras não são muito correlacionados. Esses termos tendem a desaparecer. Tá? Então, quando você faz essa estimativa, ele basicamente o que ele faz? Ele recupera só a variância integrada. E se eu tirar a diferença entre a volatilidade realizada e essa variação de multipotência, aí você, basicamente, você pega o componente de salto. Tá? E, por último, tem o erro de microestrutura, né? Tem esse ruído de microestrutura. Como é que a gente faz? Existem várias formas de fazer, mas, em geral, né,
a gente pode pensar em duas formas. Uma é você trabalhar com dados que não são em altíssima frequência. E aí, mais ou menos, o consenso é que você trabalhar com dados de 5 minutos, você já não tem tanto ruído de microestrutura assim. Você mitiga esse efeito de microestrutura e você trabalha com 5 minutos e pronto. Uma outra forma é você de aproveitar melhor os dados que você tem, já que hoje os dados estão em microsegundos, nanosegundos, aí você fazer algum tipo de média. Tá? E é óbvio, né? Quando você tem ruído, o que a gente faz é tirar a média. A gente tira a média vai matar o ruído. Tá? Então, existem várias formas de fazer isso. Tem o pre-averaging. Eu vou falar do multiscaling. Vou fazer um two-scale, um chamador de duas escalas, só para deixar claro o que eu estou fazendo. Tá? Então, imagina que eu quero fazer dados minuto por minuto, ou 30 segundos por 30 segundos, que seja. Tá, vamos começar com 30 segundos por 30 segundos. Aí eu começo às 9 da manhã, quando abre o mercado, né? Abre o mercado, eu começo de 9 até as 9 horas e 30 segundos e calculo o retorno. Aí depois eu calculo o retorno de 9 horas e 30 segundos até 9 horas e 1 minuto. E assim por diante. Tá? E aí, se eu não estiver muito interessado, eu posso fazer aqui a multi-power variation, eu posso fazer a volatilidade realizada, o que seja, né, usando esses dados minuto por minuto. Mas em vez de começar exatamente às 9 horas, eu poderia ter começado às 9 horas e 10 segundos, e 15 segundos, sei lá. Aí eu faria 9 horas e 15 segundos até 9 horas e 45 segundos. Esse seria meu primeiro retorno do dia. 9 horas e 45 segundos até 9 horas, 1 minuto e 15 segundos. Esse seria o segundo retorno do dia e assim por diante. Eu tenho duas escalas agora. Uma que começa às 9 e uma que começa às 9 e 15. Se eu tirar a média entre essas duas, o erro de microestrutura começa a desaparecer. E eu não preciso me limitar a duas, né? Eu posso fazer todos os inícios entre 9 horas e 9 horas e 15 segundos. Eu vou ter 15 escalas, 15 estimadores diferentes, porque o estimador muda, né? E aí eu faço a média desses caras e meu retorno. Meu retorno não, minha estimativa agora mata esse efeito aqui da variância. Tá? Aí, obviamente, existem diversas extensões. A gente pode fazer estimação do beta realizado, da covariância realizada. No próximo vídeo, quando eu falar sobre covariâncias, eu vou falar sobre isso. Eu posso fazer modelos GARCH realizado, onde eu combino um GARCH com essas medidas realizadas. Então, a medida realizada me dá como se fosse uma equação de medida, né, no modelo de espaço-estado, né? Seria a equação de medida. E eu faço a estimação. Os ganhos são bem legais. Quando eu falar sobre covariância, eu volto a esse ponto. Tá? Por último, estimativas com dados alternativos. Uma forma de pensar é olhar para durações. Quanto tempo demora para o preço mudar? Se o mercado está muito volátil, tem que demorar pouco. Se o mercado não está volátil, está muito estável, o que acontece? Demora muito para o preço mudar. Né? Então, dá para fazer dessa forma também. Aí o que você precisa de um modelo de intensidade que me diz esse evento de mudança de preço, né? Você está querendo medir quando ele vai acontecer, né? E você faz essa medida de intensidade, trabalhando com as durações, e a partir daí você consegue estabelecer exatamente qual é a volatilidade durante o dia. Então, aqui é uma estimativa da volatilidade durante o dia, não é no final do dia agregando observações intradiárias. Aqui não, a gente está olhando dentro do dia essas, essas previsões de volatilidade. É um modelo super interessante, qual boa parte da minha carreira eu trabalhei com isso. E, para finalizar, não podia deixar de finalizar com volatilidade implícita. Né? A ideia é bem simples. Quando você pega um derivativo, né, um modelo de Black-Scholes te dá lá um preço, né, que se baseia numa volatilidade do ativo subjacente. Só que se eu inverter a fórmula de Black-Scholes e a partir do preço que eu observo de cada derivativo no mercado, eu extrair qual é a volatilidade, você vai ver que essa volatilidade não é constante. Deveria ser constante. Só tem um preço subjacente, só tem uma volatilidade. Mas quando você acha qual é a volatilidade implícita em um determinado preço de uma opção, né? E você compara opções sobre a mesma ação, mas com diferentes maturidades, diferentes preços de exercício, você vê que você vai ter um sorriso da volatilidade. Tá? Então, está aqui. Estou puxando do preço que eu estou observando da minha call option aqui, né? Eu pego com dólar, esse aqui é o preço de mercado,
eu igualo com o preço dado pelo Black-Scholes e acho qual é o sigma T que dá essa igualdade. Então está aqui. Né? E aí, geralmente, o que acontece é que eu vou achar aí um sorriso da volatilidade, tá? Que é uma coisa desse tipo. Tá bom? Quais são as vantagens e desvantagens disso? Primeiro é que é uma volatilidade neutra ao risco. Ela não é, uma volatilidade física como o modelo Garst, que está olhando para a volatilidade realizada, ou mesmo volatilidade realizada, volatilidade estocástica, elas estão olhando dentro do mundo físico. Aqui não, a gente está olhando na volatilidade implícita nos preços de opções. Como o preço de opção é sempre, né, são feitos com risk neutral valuation, né, você está olhando a volatilidade no mundo neutro a risco. Se existe uma grande diferença entre volatilidade neutral ao risco e a volatilidade realizada, é porque tem um prêmio de volatilidade. Tá? Em geral, esse prêmio vai ser negativo. Né? A volatilidade implícita é sempre maior, que você quer achatar o teu prêmio de risco da atuação, né, para zero, para você levar para o mundo neutro ao risco. Então, obviamente, você vai exagerar a probabilidade dos estados de natureza que são ruins para você. Então, é por isso, você apostar na volatilidade te dá um seguro. Né? Quando a volatilidade está alta, geralmente os retornos são baixos, né? Então está te dando um seguro, por isso que o prêmio, nesse caso, é negativo. Tá? E a grande vantagem da volatilidade implícita é que você está olhando para o futuro, está olhando as expectativas do mercado para o futuro. Tá? Em geral, o que a gente vai ter é que as opções fora do dinheiro, né, vão ter uma volatilidade implícita maior, especialmente quando são calls, né, de opções de compra, do que as contrapartes dentro do dinheiro, próximo do dinheiro. Tá? E a mesma coisa, obviamente, vale para as calls deep in the money, né? Bem dentro do dinheiro também, mas não tanto tanto afinco, né? Vamos dizer assim. Então é uma distribuição completamente assimétrica, tá? Com caudas muito pesadas, tá? Então isso que eu quero dizer aqui, ó, sobe muito rápido para cá, mas para o lado de cá, quando estou dentro do dinheiro, aí ela sobe menos, tá bom? Então é bem assimétrica. No caso que você faz com put, né? Que é o que geralmente tem lá no dado americano, você vai ter o padrão contrário, parece o SUAS da Nike. O que a gente faz, então, para fixar isso? A gente vai fazer um modelo, em vez de usar o Black-Scholes, a gente vai utilizar um modelo não paramétrico, né, que seja model free, que não tem um modelo realmente por detrás para tentar extrair essas volatilidades implícitas nas opções. E aí o que tem é o VIX, quando a gente aplica para o SP500. Aqui no Brasil, o NEFIM da USP, quando o Fernando Chag e o Bruno Giovanetti estavam lá ainda, fizeram, junto com o Rodrigo Delosso e com o Marquito, com o Marcos Eugênio, eles fizeram um índice de volatilidade Brasil, né? Tentando adaptar essa estrutura do VIX para o Brasil, mas pararam de atualizar, acho que ano passado, 2019, se não me engano. Hoje eu tenho um aluno refazendo isso, utilizando o conceito de corredor de volatilidade para tentar fazer um VIX brasileiro aí e atualizar essa série do Ival BR, que o NEFIM publicava. Tá, e a ideia aqui do VIX, ele é basicamente, ele olha qual é a variância esperada, né, no mundo neutral risco, ter grandes dias na frente, ele decompõe essa parte na parte contínua, na parte não contínua, descontínua. Então, o VIX, na verdade, ele não pega só a volatilidade, a difusão, ele pega também saltos. Tá? Muitas pessoas não se tocam disso. Então, a medida do VIX é uma medida não paramétrica do variação quadrática. Ela pega tanto saltos quanto a parte difusiva, a volatilidade em si. E a estimativa é feita utilizando diversas opções com diferentes strikes, mais in the money, mais out of the money, para tentar chegar a um resultado que faça sentido. E eu paro por aqui a parte de volatilidade. Um abraço para todos. Até logo.